Buenos dias, Zumbilândia, Zumbilândia, diretamente da Costa da Lagoa, capital Florianópolis, capital da cidade mais linda de Santa Catarina, das praias mais bonitas do Brasil, diretamente de Floripa para o Brasil e para o planeta. Como eu sempre venho dizendo, em toda a história que eu estou contando, em toda a explanação que eu estou fazendo relativa a como o judiciário de Florianópolis, da capital de Santa Catarina, uma das capitais mais honestas do Brasil, que deveria ser uma das capitais mais honestas do Brasil, e seus problemas pertinentes, que insistem em forjar essa agenda que nada tem a ver com os catarinenses, para ver a persistência da internacionalização do Brasil através do judiciário lambão, que eu chamo judiciário lambão, que não respeita as leis, que são as leis dos catarinenses, dos brasileiros, e quer vir com essa patota que eles querem implantar aí em dezembro, essa onda aí de porcaria de ONU que nada tem a ver com os catarinenses. E todas as pessoas que estão dando carteiraço na justiça, estão sofrendo perseguição judiciária. E isso é um crime, além de fronteiras. A partir do momento que é feito o ostracismo dentro do setor judiciário, negado a justiça para um bebê, negado a justiça para uma família, negado a justiça é usar a lei ao revés para defender o bandido, forjar condenações, vender sentenças e seguir com esses planos absurdos. As pessoas fingem que não vê, ou vê e não fazem nada, não usam a sua consciência, ficam falando do problema e não criam soluções. Quando a gente colocou a boca no trombone, que é a frase adequada, sobre o promotor público que está tentando o sequestro planejado dos nossos filhos, legalizado, junto com o conselho tutelar, essa é a palavra, porque ele está tentando uma canalice legalizada e institucionalizada por instituições totalmente politizadas, que não funcionam mais, não tem mais condições de se continuar respeitando qualquer regra de instituições, que virou uma estupidez geral. Quando isso acontece no nosso Santa Catarina, no nosso Brasil, mediante que esse homem conversou pessoalmente comigo, então ele jamais poderia ter feito isso, porque ele já sabia qual que eram as pretensões, as intenções da família, pôde sentir toda a nossa história, tudo o que temos passado, mas ele quer defender o quê? Toda essa agenda pré-existente, corrupta, que cria essas situações deselegantes na vida das pessoas, como essas situações que eu tenho denunciado nos últimos dias aí, que a gente tem demonstrado a história pessoal, deixado o almanaque do tudo que não presta, que elas criam, que as comunistas criam, que os marxistas criam, que elas ganham pago para isso, assim como as instituições também estão sendo usadas para essas coisas, e é isso que tem que ser corrigido. E ontem eu chamei a atenção de desembargadores e chamei a atenção de autoridades maiores, e eu sei que a amostragem dessa agenda, que eles querem pagar educação limpinha, tem incomodado muito também, mas é esse o objetivo. Pais conscientes, mães conscientes fazem isso. Eu só estou fazendo isso porque eu estou sendo atacada pela justiça. Se eu não estivesse sendo atacada pela justiça, eu deixaria todo mundo em paz. Fiquem lá com as tretas e mutretas na escola, invasão de escola, levar as crianças para fazer coisa partidária, de partido de ecologismo, eu não estava nem aí, os meus já estão fora. Graças à pandemia, a gente recolheu a nossa equipe aqui da casa
e tomou novos rumos. Nós temos novos rumos e não queremos velhos rumos, já expliquei, mas eles não querem entender. E como bem estava explicando hoje a professora de manhã, o problema é que as pessoas vão ser pegas com esse dinheiro digital, que toda essa perseguição política, todas essas porcarias, essas opressões são forçosas para que as pessoas sintam medo. Campanhas de medo, é o que o Conselho Tutelar e o Promotor Público estão fazendo com a família Arquitetos, com relação aos filhos, para mim exatamente parar de falar e que as pessoas todinhas, de toda a região, que me conhecem ou que vão me conhecer, ou que não nem entendem o que eu estou falando, mas que conseguem pegar o fio da meada, quando escutam essa mãe de família falar e começam a ficar atente e colocar atenção, muita atenção no que está acontecendo nas suas vidas, que todo mundo está sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de injustiça, e começam a abrir as suas mentes, e eles não querem isso. Então, essa pressão, eles fazem essa pressão e opressão e não vão parar. É só olhar o que está acontecendo na candidatura de São Paulo para uma prefeitura. O pessoal não quer perder aquilo que foi construído. Aquela história de nunca limpar aquele nojo que é aquele rio lá no meio da cidade, aquele esgoto. O que é o objetivo? Vamos focar em algum problema com o cara lá e vamos detonar com a moral dele, vamos dizer que ele não construiu casa na África, vamos detonar o homem e vamos tirar ele para fora. Agora, se a justiça tira um cara desse de circulação nessa política podre e deixa tudo os podres continuar no apodrecimento, aí é o fim, é isso que eles não estão entendendo, que eles estão... Isso que fizeram para nossa família é só cavar o próprio buraco em Santa Catarina. É o próprio buraco deles. É o marco zero. Vocês vão ter que mudar. Vocês vão ter que parar com isso daí. Isso se instaurou lá em 2011, 2012. De lá para cá nunca parou. Então a família, se puxar tudo, puxar a ficha, né? Todinha vai se ver essas coisas. E quando essa moderação é feita de um sistema absurdo que não dá para confiar na justiça, tem que tratar a justiça como estúpida e absurda, acabou. Porque aí, queridos, a bagunça está instaurada. E recuperar isso não é de qualquer maneira, não é desse jeito. Eu estava ouvindo agora a professora aí falar sobre a importância de estar consciente que cada tipo de guerra civil é instaurada de uma maneira diferente. Então, em Santa Catarina vai ser diferente do Rio Grande do Sul, que esteve tendo todos aqueles problemas de chuvas, vai ser diferente de lá onde estão queimando. Tudo isso já é uma guerra civil. Porque você acha que isso é o quê? A guerra começou há muito tempo, começou lá na minha educação, só que de uma maneira bem moderada. É como disse na Jovem Pan o Pablito Marçal, Jovem Pan, ele falou exatamente, assisti tudinho ontem à noite. Começaram com esse marxismo nas universidades e campanhas para a legalização do baseador e venerar isso, instaurar isso, modinha da maconhinha. É, tudo assim. E daí o que acontece? Inutilizaram gerações e gerações com todos aqueles tipos de aparatos do papai Estado, que ninguém mais quer ter suas iniciativas particulares, como essa minha iniciativa da educação dos filhos e das oficinas e de tudo que eu instaurei para a minha família, porque é claro que se eu estender isso como empresa para a comunidade, eu vou ser exorcizada pelo Estado, por esses capachos que fecharam minha feirinha de algumas maneiras muito esdrúxulas no lugar, e depois as mesmas canalhas, vai ter feirinha de novo. É assim. Eles fazem isso, a mesma canalha que tentou destruir a família, com o Conselho Tutelar e o promotor, é a canalha que está lá para uma audiência conciliatória que ela não quer conciliar nada, ela só quer
oprimir o Renato de tal maneira insuportável, usando a justiça e usando as salas de conciliação e usando aquelas pessoas que ela manipula de alguma maneira. E essa manipulação social, eu vou usar esta palavra que eu acho que é mais adequada que as palavras técnicas que a minha professora usou anteriormente na aula, é que com essas manipulações você não consegue ser protagonista da sua vida. Imagina como é que alguém vai parar uma pessoa que sempre foi protagonista da sua vida, inclusive nos piores momentos, quando eu me inseri na carnificina do câncer, que eu não podia, o Renato não tinha condições de decidir como eu decidiria, eu tive que aceitar a decisão dele e ficar lá dentro daquela carnificina, acompanhá-lo, ver o desastre acontecer diante dos meus olhos, para poder retratar depois e fazer tudo o que eu podia lá dentro para que não fosse o cenário deplorável que eles queriam. E aí, se a gente estender um pouquinho a conversa sobre esse cenário deplorável, sobre o que eu estou vendo, conversei 3 horas com a minha irmã ontem sobre o cenário deplorável lá do meu pai, né? Aí eu percebi que quando a gente aperta um pouquinho, inclusive as pessoas da família da gente, já aparecem os interesses, já aparece quais são os reais interesses. Aí de uma coisa que ninguém estava falando sobre como colocar lá o sorinho amarelo no meu pai, aí disse que o médico ia providenciar, aí daqui a pouco não vai providenciar nada, o que não querem é que eu traga o meu pai para perto de mim, para mim cuidar da minha maneira, para ser mais uma cura que eu tenha para demonstrar. E aí é assim que eles barram as coisas. Quando vem essa promotoria para cima para querer forjar as obrigatoriedades, é exatamente para que não apareça o que foi construído. O que foi construído e protegido, porque, de certa maneira, a gente não está abrindo os nossos corações, os nossos espaços e o que estamos fazendo para que sejamos barrados, porque, como eu percebi que eles pegam os vídeos de como eu relato a história de nossa família, eles transformam, eles pegam pedacinhos, daí as canalhas vão lá e revertem tudo, ou menos tentam, né? Porque reverter é impossível, tirar do contexto é impossível, eu jamais permitiria, mas elas tentam, elas dão aquela tacada de ignorância delas e tentam, né? Eu já percebi o seguinte, que eu protegi, que eu fiz o correto, estou fazendo o correto para um momento de guerra social. O que é uma guerra social? É isso que nós estamos vivendo. A partir do momento que um pai de família não pode sair de casa, que tem uma machorra na sacada, que sai atrás dele, provocar conflito para se beneficiar de lei feminista criada por político canalha, lambão, desgraçado, que quando... não podia falar a palavra desgraçado, de certa forma vai me perdoar, né? Político desses aí que usa criar lei abusiva, é abusiva, porque quando uma mulher foi espancada da rua, cadê a Santa Catarina para pegar o cara? Não, aí não era meu homem, então quer dizer que se não é o homem, pode espancar qualquer mulher na rua? Como é que é essa lei mal escrita, mal desenhada, por políticos cheirinho de girassóis? É disso que nós estamos falando e não adianta falar de uma sociedade gramática sem trazer para a prática as coisas contundentes, tem que apertar esse judiciário, tem que pegar tudo o que acontece nos papéis, que nem eu fiz com a pastinha aqui, de tudo que foi para a gaveta do digital aí, do digitalização desde 2016, 2015, 2016, e começar a botar eles para passar vergonha. E quando eles vêm com o papelzinho e dizem, esse papelzinho não vale, esse é que tem importância, o outro não vale. Bota para correr.
Aqui ninguém botou a justiça para correr, não, porque somos mal educados, é porque somos injustiçados, somos ostracizados, somos aterrorizados pela Justiça de Santa Catarina no momento e não vamos concordar com isso. Somos conscientes, saudáveis, prudentes e vamos enfrentar isso da melhor maneira, que é de frente. E não adianta escrever besteira, porque vai ter que assinar as besteiras e eu vou para cima. Eu vou para cima. Como é que um juiz que não conversou comigo, não olhou nos meus olhos, não gravou nada comigo, manda uma condena escrita e manda aí para dentro da minha... manda um oficial trazer e ainda dizer, né, o tadinho, mas ela foi condenada. Mas e daí? Tá todo mundo sendo condenado, nem sabe por quê. Isso é inadimplência judiciária, isso é o uso da justiça para uma guerra, para o terrorismo judiciário. E tem que ser dita a palavra exata, contundente. E se o governador do estado não tem condição de corrigir a imprudência que está acontecendo, a injustiça, os conluio institucional dentro do Judiciário de Santa Catarina, temos que entrar por outros meios, que já nada mais tem a ver com o nosso próprio país. Temos que recorrer ao direito internacional à ampla defesa e à justiça. O que eu sei de direito internacional e ampla defesa à justiça? Eu sei pouco. Eu sei pouco, mas eu sei que na saúde é aplicável. E vou aplicar para o caso que fizeram aí antes da pandemia contra nós. De que maneira? Não dando o que era preciso. E nem as coisas do Brasil não dão. Então tá bem feio. E vamos aplicar para o resto também. Ou endireita essa porqueria e vão pegar esse conluio político maioral de Santa Catarina que tá aqui na Costa da Lagoa, infernizando uma família que não tem nada a ver com o que elas querem projetar, de coisa de ONU, de coisa de internacionalizar um lugar que é do Brasil, que é de Santa Catarina. E estamos desse jeito, conscientes, indignados, ostracizados pelas próprias polícias, que vem, em vez de pegar bandido, pega a família, vai até criança para a delegacia. É isso que está acontecendo. E ninguém está testando a capacidade dos pais de proteger seus próprios filhos, não. É um conluio para promover mais porqueria, injustiça aí. Para nós poder demonstrar. Eu estou demonstrando com vídeos, com imagem, desde o dia 2 que a gangue veio aqui, a gangue da professora aposentada, que já tinha aprontado um montão de coisas aí. Aí ela continuou até a dita audiência gravada aí, a dita conciliação, e que já vai ser exposta, sim, vai ser exposta. Vou regravar com outro telefone os piores momentos e vou expor. E ela pode me processar quanto ela quiser. Ela pode pegar 50 mil advogados, que jamais se supera a verdade do que acontece no Judiciário de Santa Catarina, principalmente naquela universidade, porque aquilo é uma fraude dentro da justiça. Toda vez que se fragmenta os laboratórios da justiça, se abre espaço para que mais corrupção seja instaurada. E principalmente porque isso não é supervisionado. Porque se lá em 2019 tivesse tido supervisão naquela delegacia, tivesse acontecido supervisão
daquelas digitalizações todas sendo feitas e papéis feitos pessoalmente, se tudo isso tivesse uma supervisão adequada, a gente não teria enfrentado os problemas que chegamos agora a enfrentar. E tá certo sim, Pablo Marçal foi com o Bukele, é lá que tem que ir, não é em outro lugar. Que quando você tira autonomia, eu falei pros policiais, eu tô com os cara que quer pegar bandido, eu não sou contra a polícia, é diferente, eu não vou desacreditar a polícia, eu quero desacreditar os bananinha que estão lá dentro, os comandantes bundão, que vendem qualquer situação, que diz assim, tem que trazer a família. Quem que é esse comandante bundão que fez isso? Não é os bandidos que tem que levar? E agora? Como é que você vai julgar aí o conluio político? É isso que eu quero saber. Carregou a família e carregou de novo a família. E quando é que vai carregar as putinhas maconheiras, bandidos, conluios, stalking? Quando? Quando acabar minha voz? Eu mandei vir voz da montanha, mandei vir pecinha para botar aqui, já tá tudo funcionando. Não vamos parar. É persistência, pertinência de cobrar de vocês, principalmente da Polícia Civil, sobre isso daí. E aí, o que acontece? Abafar o caso, pegar uma terrinha morninha e vamos botar, porque não pode aparecer nas nossas políticas. Nós temos que continuar fomentando a agenda, criando notícia que estamos pegando droga, que está tudo bem, que a costa é bonitinha, tudo lindinha. Sim, a costa é um paraíso, eu sempre disse, e sempre demonstrei quem estraga a costa, que são essa drogadição apoiada por essas mesmas menos de 40 pessoas que estraçalharam as coisas por aqui e devem ser punidas, que estão interligadas com a agenda internacional.